Uma denúncia estarrecedora. Em outubro do ano passado, milhares de estariam sendo resgatadas, adultos também, de túneis secretos nos Estados Unidos, inclusive sob o Central Park nos Estados Unidos também, e forças especiais americanas estariam libertando essas pessoas. A denúncia de um jornalista americano, em outubro, mais precisamente no dia 14 de outubro do ano passado, passou despercebida. SEALs e Mariners haviam feito parte de uma missão extraordinária. Para isso, uma força-tarefa especial foi criada. O presidente Donald Trump encarregou o Pentágono de montar essa força-tarefa especial e entre ele e o Pentágono existiria mais uma pessoa, o jornalista Timothy. Esse jornalista estaria encarregado de tornar público para o resto do mundo as informações. O Timothy Homestead. Ele seria o único civil autorizado a participar das operações e tornar público tudo a respeito do que se falava. Você está vendo aí as imagens de fundo, são todas imagens das redes sociais nesse momento do próprio Timothy Charles Homestead. Você pode entrar nas redes sociais dele a partir de outubro do ano passado e confirmar a veracidade do que está sendo mostrado aqui. Bom, mas o Timothy, aí você está vendo a foto onde ele diz que passa a fazer parte dessa força-tarefa. Quem é ele exatamente? Repórter da força-tarefa, eu não vou falar essa palavra exatamente, que é pedo mais fi mais lia do Pentágono. Um homem entre a minha própria pessoa e o presidente Trump. Eu pedi para que o print da página fosse feito em português, mas o original está em inglês. Repórter da Força-Tarefa Especial do Pentágono, um homem entre mim e o presidente Trump. Bom, coube a essa força-tarefa, nas palavras desse jornalista, junto ao Pentágono, tornar público toda essa operação. Agora, quem o Timothy, isso está no site dele, você pode entrar ali no site dele, eu estou acompanhando aqui, eu fiz aqui um resumo para não me perder devido à importância desse hangout e à importância do que está sendo dito. Quem ele diz que é? Bom, aqui está o currículo do próprio Timothy Homestead. Premiado, repórter e jornalista, apesar de nunca ter ganho prêmio algum, investigativo, testemunha do FBI, isso não se comprova, capturou traficantes infantis junto da CFBI, isso não se comprova, mas ali mais para baixo ele diz, Charles Homestead tornou-se parte da força-tarefa PDO, e aí vocês estão lendo o resto, do Pentágono. Ele é o único repórter autorizado a denunciar o conteúdo original da força-tarefa. E ele diz assim, existe um homem entre Timothy, ele mesmo, e o presidente Trump. E aí teria o Pentágono. A denúncia é estarrecedora. Tá? Vocês vão ver, outubro de 2019... Está aqui a denúncia, todas as fotos das redes sociais dele, você pode procurar e confirmar. Estão sendo libertas de gaiolas, né? Então, essa denúncia tem chocado muitas pessoas. Eu já tratei desse tema num hangout de quase 4 horas, mas esse é um vídeo resumido para esclarecer essa que é uma das maiores farsas dos últimos tempos na internet. Bom, acontece, vamos aqui acelerar, mais uma vez eu quero mostrar, tá aqui o print das páginas dele, da Força-Tarefa Especial do Pentágono. Isso é muito importante. Eu vou ler aqui o descritivo que está no site dele, tá? Em 14 de outubro de 2019, a Força Tarefa Especial do Pentágono informou que 2.100
foram resgatados por fuzileiros navais nos Estados Unidos de bases subterrâneas na Califórnia. Foram resgatados durante ataques noturnos realizados por fuzileiros navais americanos. Os militares, inclusive, cortaram a energia elétrica na região, em várias regiões americanas, inclusive Nova York, para poder fazer as operações. Elas eram mantidas em gaiolas, como você está vendo as imagens, e de forma estarrecedora. Houve muitas prisões que foram levadas para várias instalações médicas e psiquiátricas. As idades são de 3 a 17 anos, disse o Pentágono. Há meninas e meninos, eu diria principalmente meninas, mas tem ambos. Todas as suas necessidades estão sendo atendidas agora. E se a denúncia em outubro está nas redes sociais dele, preste muita atenção. Nem vocês estão conseguindo sobreviver, né? E aí ele vai criando o terror. Acontece que essa notícia, em outubro do ano passado, não reverberou. Tá? Isso é muito importante que você tenha ciência. Muita gente falando disso agora, mas a notícia em outubro do ano passado não causou grande impacto. E você vai entender por quê. Bom, a partir desse momento, o que ele passa a fazer, né? Passados 6 meses, nós não temos uma prova, uma evidência, nenhum veículo de comunicação importante do mundo, seja jornal, rede TV, rádio, nenhuma força-tarefa se pronunciou oficialmente. Já passamos de 6 meses de outubro até abril de 2020. Mas aí surge a pandemia do vírus. E era a oportunidade que o Timothy esperava para mesclar as informações dele com a farsa da libertação dessa. Então percebam, esse é print das redes sociais dele, ele passa aqui 1º de abril, ele traz a mesma denúncia requentada, 2.100 túneis resgatados por mariners, aqui está no português, né, na Califórnia. É a mesma denúncia de 6 meses atrás. Como não tinha surtido efeito, ele refaz a mesma denúncia. Preste muito atenção. E ele passou a usar tudo que estava sendo feito nos Estados Unidos contra, como se fosse parte dessa operação inexistente e dessa força-tarefa inexistente. Isso nós já provamos e vamos mais uma vez provar aqui nesse vídeo. E aí ele incluiu novas denúncias, inclusive essa já é de 15, agora de 15 de abril, bem recente. A cada semana ele vem trazendo novas e novas notícias. Bom, e aí o que ele passou a dizer? Os barcos da Marinha Americana que estavam sendo enviados a Nova York e outros lugares, né? Os navios hospitais, na verdade, para combater o passou a dizer que esses navios estavam entrando em solo americano, desculpe, em solo não, nas cidades americanas nesse momento, como parte da força-tarefa. Peraí, você está vendo aqui, a imprensa do mundo inteiro noticiou a partir de 18 de março que os navios aqui, o SNS Comfort, só chegaram ali nessas regiões a partir da segunda quinzena de março de 2020. Mas peraí, a denúncia da libertação em outubro de 2019. Se você procurar no Google, numa simples pesquisa, você vai ver. Esses barcos chegaram agora. Como pode? Sendo liberadas em outubro, onde é que essas estão durante 6 meses para poder irem para os barcos? E aí o Timothy não para por aí. Ele passa a dizer que as tendas que estavam sendo armadas no Central Park eram para receber. Você está vendo as provas de fundo aí, as tendas passaram a ser montadas no final do mês de março. Você não vai encontrar tendas montadas em 2018, porque em 2019 não existia a pandemia. Então nós começamos a perceber que esse sujeito, o Timothy, passou a usar tudo que estava sendo feito e a dizer que existiam novas pessoas sendo libertadas para se aproveitar do momento das tendas sendo montadas, dos navios chegando. E o número é sempre o mesmo, 2.100. Começou em outubro, aí ele voltou a repetir a partir de abril, começo de abril, metade, está repetindo o tempo todo, está aí os hospitais de campanha sendo montados a partir do final de março. Bom, as fotos
das supostas aprisionadas em gaiolas, que são estarrecedoras. Tratam-se, na verdade, de fotos de um filme de Hollywood. Tá aqui, você está vendo as fotos onde ele diz que estava em gaiolas, e você está vendo as fotos do filme, está aparecendo o nome do filme aí, você pode procurar e assistir esse filme, tá? Ou seja, se trata de um filme de Hollywood com cenas de terror. Aí ele começou a dizer, ia pegar fotos, por exemplo, é mais uma foto aqui de fundo muito importante. Ele passou a pegar a cena dos médicos, por exemplo, que os médicos ia mostrar os médicos trabalhando mas como se fosse para ajudar as crianças libertadas. Acontece que essas fotos, como essa aqui que você está vendo de fundo, essas denúncias dele aqui, que tentam ligar a operação do resgate, são fotos da região da Lombardia, na Itália. Sequer são fotos nos Estados Unidos. São fotos fora de contexto, isso ocorreu em outro momento. Bom, agora, as fotos de pessoas que ele mostra tendo sido resgatadas mortas, eu não vou mostrar aqui, são fotos, inclusive, da Tailândia e de outros lugares. Não são fotos nos Estados Unidos, eu vou evitar de pôr essas fotos que são muito duras. Agora, independente de nós conseguirmos quebrar e mostrar farsa em cada uma das afirmações desse sujeito, o mais importante a se perguntar, e ninguém está fazendo essa pergunta, veja, quem é Timothy Charles Homestead? Porque essa é a pergunta que importa. Quando ele diz que o presidente Donald Trump escolhe ele, e entre ele e o presidente está o Pentágono, quer dizer, o presidente se fala com o Pentágono e o Pentágono libera as informações para ele. Então, entre ele e o presidente existe o Pentágono. Quando ele fala isso, precisaria ter um currículo e ser uma pessoa de histórico de vida ilibado. Ainda assim, seria muito difícil imaginar que o presidente escolhesse um civil para fazer isso. Quem é o Timothy Charles Homestead? Porque eu acho que isso explica tudo. De onde surgiu esse sujeito? Vamos voltar lá. Ele diz que é um premiado repórter e jornalista, investigativo, testemunho do FBI. Vou insistir que ele diz que é o único repórter autorizado. Não tem youtubers, qualquer tipo de informação que você veja a respeito disso, que não seja do próprio Timothy, ele mesmo diz que é mentira. Então tudo que eu estou falando tem a ver com o Timothy. Não me interessa se tem outros canais falando, outras pessoas. Eles não sabem o que estão falando. O próprio Timothy está aqui no site dele, você entra, está lá. Ele é o único repórter autorizado a denunciar e ter acesso ao conteúdo original. Entre ele e o Trump, apenas o Pentágono. O que é o Pentágono? O Comando das Forças Armadas Americanas. Na verdade, Timothy Charles Homestead, essa figura que vocês estão vendo aí, tem uma ficha criminal devastadora. Fraude criminal por caridade denunciado em várias partes dos Estados Unidos. As fotos, os conteúdos estão aqui, tem inclusive um abaixo-assinado pedindo para que ele fosse preso e responsabilizado. Quem é o Charles? O produtor de pornô, né? Que está envolvido com denúncias estarrecedoras. Você já vai entender porque ele está envolvido com isso. Quem é esse sujeito? Eu não preciso dizer nada, eu acho que essa foto fala por si só. Uma foto muito, muito dura. Fugitivo da polícia. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do homem escolhido pelo presidente, pelo homem mais poderoso da Terra e o comando das forças mais poderosas da Terra para tornar público uma das operações mais estarrecedoras de todos os tempos.
denúncias de que ele poderia estar numa determinada área nos Estados Unidos e que a polícia fosse prendê-lo. Chame a polícia imediatamente. Várias denúncias de envolvimento dele, e você já vai entender o porquê que ele faz o que faz. Acusações de serem cúmplices na morte de uma criança de 2 anos, tá? Inclusive, de maus tratos dos filhos também, de ter abandonado os filhos. Já foi preso por embriaguez, dirigir alcoolizado nesse caso, sem carteira. E a grande verdade é que a força-tarefa especial de pedofilia que ele fala, eu não vou dizer essa palavra aqui, tem o seguinte propósito. A força-tarefa do Pentágono é, na verdade, o nome de angariação de fundos usado pela instituição criada por ele e mais algumas pessoas, The Children's Crusade, TCC, que tem como objetivo principal coletar fundos para operações de resgate infantil. Não se engane. O que eles fazem tem como objetivo extorquir também, eles usam essa instituição para extorquir dinheiro de pessoas denunciados, oferecendo em troca proteção. Ele tira dinheiro de pessoas idôneas, dizendo que é para combater, para ajudar. Esse é um tema que sensibiliza todo mundo. Na verdade, extorque dinheiro dessas pessoas. E quando se trata de criminosos que eles descobrem, eles pedem dinheiro em troca para não denunciá-los. Criam operações falsas, patrocinam essas operações, as primeiras notícias com dinheiro próprio em blogs e canais sujos nos Estados Unidos, e quando essas notícias tomam vida própria, eles começam a colher os louros, ou seja, o dinheiro que as pessoas passam a depositar, colaborar com a instituição deles para ajudar no resgate às vítimas. Aí, depois dessas matérias nos canais sujos e blogs sujos, eles usam essas matérias para convencer as pessoas a doarem dinheiros para a instituição deles. É acusado, como eu disse, de conivência na morte, mandatos de prisão expedidos pela justiça, constava em lista de fugitivos, está tudo na internet. O homem mais poderoso da Terra, o comando das forças especiais mais poderosas do planeta Terra, o Pentágono, escolheria para uma missão estarrecedora alguém com essa biografia. Quero que você acompanhe mais uma vez algumas das denúncias de fundo. Elas falam por si mesmas. Quando eu dei o print, eu pedi para que o print viesse em português e não em inglês, para quem não entende o idioma pudesse entender melhor. Mas você pode ir aqui e buscar no original as denúncias em vários lugares. São centenas. Eu selecionei apenas algumas. Muitas pessoas passaram a me perguntar se isso era verdade. E a farsa era tão evidente, eu não queria falar disso. Mas o que me fez abordar esse tema é porque mães, pais passaram a dizer que não estavam dormindo há dias. Ontem uma mãe disse para mim que há um mês que não dormia. Mandou uma mensagem. Há um mês eu não durmo, imaginando que fosse o meu filho. É claro que crueldade existe, não é disso que se trata. É poderoso, envolve gente muito poderosa. Mas nesse caso eu quero lhe afirmar, lhe garantir. Estamos diante de uma farsa de proporções épicas, mas muito fácil de ser desconstruída. Não acredite em ninguém. Pegue essas informações, o nome dele e faça sua própria pesquisa. Fique em paz. O porquê as pessoas estão fazendo questão de insistir nisso não vem ao caso. Eu acho que cada um tem os seus motivos, mas elas estão ajudando a tornar público uma farsa global. E o mais duro
cada vez que vocês dizem que tudo isso é verdadeiro, além de atrapalhar as investigações sérias da polícia, das ONGs e das instituições, vocês estão ajudando a um denunciado fugitivo, mau pai, a ficar mais conhecido e a receber mais doações. Agora eu vou lhe dar um motivo para você não dormir. Se você espalhou essa notícia falsa, ajudando a impulsionar o nome dele e a fazer desse criminoso um herói, você, na verdade, ajudou a impulsionar o mercado negro que extorque dinheiro de pessoas de bem e faz a justiça ficar ainda mais distante das operações verdadeiras. A notícia é uma fraude, pode dormir tranquilo, mas se você espalhou pela internet que isso é verdade e ajudou a fazer desse monstro, desse criminoso, que se auto-intitula o representante do governo americano, junto ao Pentágono e ao Donald Trump, a fazer dele uma pessoa conhecida, a espalhar, então agora eu lhe dei motivos para você não dormir. Vá lá e desconstrua essa farsa global. Não faça parte desse grupo de pessoas que se associaram a um. Que Deus abençoe as crianças, dê sabedoria às forças policiais e aos governos para desvendar tudo que existe de horrível. Mas o que é fraude é fraude. E eu, nesse caso, quero ter a minha consciência tranquila e estar do lado certo, porque a verdade pode até ser filha do tempo, mas é no momento presente que nós começamos a plantar em de que lado da história nós desejamos estar. Sejamos luz em tempos sombrios.